A importância de um relacionamento que protege. Olá, hoje é quinta-feira, dia 15/6/2023, e nós estamos aqui uma vez mais para ler o nosso livro, o nosso capítulo de um livro da Bíblia e apresentar um breve estudo com mais informação sobre o texto bíblico para você. Hoje nós vamos ler o livro de Cântico dos Cânticos, em seu capítulo 2, nós vamos ler o capítulo 2, o versículo 3. Lembre-se, todos os dias nós temos um desafio. Você lê um capítulo da Bíblia e nós deixamos um pequeno estudo com mais informação sobre o texto bíblico para você, disponível nos canais digitais da igreja. Lembre-se também, eu sempre falo aqui, compre a Bíblia 365, invista na sua própria vida espiritual. Isso será uma bênção para você. Ela divide a leitura da Bíblia em um trecho do Velho Testamento, um trecho do Novo, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. Se você fizer essa leitura todos os dias, ao final de um ano você terá lido a Bíblia toda. E lembre-se, nós também temos vários estudos bíblicos na Primeira Igreja Batista do Castelo. Nós temos estudos às segundas-feiras, às quartas-feiras, às quintas e aos domingos. Então você tem múltiplas opções para aprender sobre a Bíblia, para aprender sobre a palavra de Deus. Faça isso, faça esse serviço para você mesmo, faça esse serviço para a sua própria vida espiritual. Hoje nós vamos ler o capítulo 2, de Cântico dos Cânticos. Vamos ler o versículo 3. Diz assim: Como uma macieira entre as árvores da floresta é o meu amado, entre os jovens. Como uma macieira entre as árvores da floresta é o meu amado entre os jovens. Jovens, tenho prazer em sentar-me à sua sombra. O seu fruto é doce ao meu paladar. O capítulo 2, ele está cheio de menções que nós usamos em canções, extraindo significados espirituais para cantares. Veja o versículo 8. Capítulo 2, versículo 8 diz assim: Escutem, é o meu amado. Vejam, aí vem ele, saltando pelos montes, pulando sobre as colinas. Nós não temos uma canção no nosso meio falando ele vem, saltando pelos montes. Nós não temos essa canção. Existe uma certa menção aqui a essa canção. Nós também temos uma outra menção no versículo 16, dizendo: O meu amado é meu e eu sou dele. Ele pastoreia entre os lírios. Nós também falamos isso em múltiplas canções que cantamos no seio evangélico. Eu sou do meu amado. O meu amado é meu. Contudo, nós já vimos que essas associações muito alegóricas ao livro de Cântico dos Cânticos não têm muita evidência no próprio texto e não parecem a forma mais apropriada de estudar o texto de Cantares. Quando a gente pega os comentaristas, quando a gente pega aqueles que fazem a análise do texto, eles não costumam dar como interpretação mais apropriada do texto de Cantares essa interpretação alegorizada, essa interpretação que é carregada por uma, eu ia utilizar a palavra metáfora, mas o texto sim tem múltiplas metáforas, então a palavra aqui não é a mais apropriada, mas é como se o texto fizesse menção não ao romance de um homem e de uma mulher, mas como se o texto fizesse menção da relação entre Cristo e a igreja. E nós já vimos que a maior parte dos comentaristas acreditam que essa é uma interpretação forçada do texto. Então, versículos como o versículo 16, eu sou do meu amado e meu amado é meu, são recorrentes em canções nossas, mas no fundo o texto não está falando sobre a nossa relação com Deus. Agora, o versículo que nós escolhemos hoje para tratar é um versículo muito significativo. Eu vou lê-lo de novo. Ele diz assim: Como uma macieira entre as árvores da floresta é o meu amado entre os jovens. Tenho prazer em sentar-me à sua sombra, e o seu fruto é doce ao meu paladar. A sombra sugere descanso e a sombra sugere proteção. Esse deveria ser o papel dos homens em relação às suas esposas. Papel de descanso, papel de proteção. Ele deveria ser o mesmo papel de uma macieira entre as árvores na floresta, que produz um fruto doce, que produz um fruto saboroso. Um dos textos mais desafiadores das Escrituras para os homens encontra-se em Efésios 5, no seu versículo 25. Eu fiz questão de ir lá no texto e marcá-lo aqui para que pudéssemos ler
durante o estudo, ele diz assim, Efésios 5, 25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água, mediante a palavra. E é interessante que o versículo 21 do mesmo capítulo 5 diz assim: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. O capítulo 5 de Efésios é um dos capítulos mais mal interpretados, principalmente no que diz respeito aos deveres familiares e conjugais, porque ele traz o versículo: esposas, sede submissas aos vossos maridos, como se esse trecho é literalmente tirado do contexto e ele assume uma conotação de subserviência. E o apóstolo Paulo vem desde o versículo 21 falando de uma relação que é uma relação de reciprocidade, que é uma relação de serviço recíproco que acontecem entre homens e mulheres dentro da família. E coloca no versículo 25 uma responsabilidade muito grande sobre os homens, que é de amar as suas esposas, como Cristo amou a igreja. E se nós pensarmos nas múltiplas formas como Cristo amou a igreja, Cristo é o fundamento da nossa fé, mas ele também é um exemplo. Então, Cristo não é só o fundamento da nossa fé, ele é o exemplo da nossa fé, ele é a referência que nós temos que seguir, ele é a referência que nós temos que obedecer. E se nós olharmos para o exemplo de Cristo, nós vamos ver alguém que o tempo todo em sua vida estava em oração, o tempo todo estava sua vida em serviço, o tempo todo estava em sua vida preocupado com aquele que sofre, preocupado com aquele que está angustiado, preocupado em trazer conforto àquele que precisa de conforto. Ele mesmo vai dizer sobre ele mesmo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, Cristo é o exemplo de descanso, e ele vai dizer e o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios 5, 25, que os maridos devem tratar as mulheres como Cristo amou a igreja. O texto é indubitável, não há o que discutir. Na carta de Efésios, especificamente nesse trecho, o que o apóstolo Paulo fala é muito forte. O interessante na carta de Efésios é que Paulo aponta que nós somos salvos pela graça, lá em 2:8, nós somos transformados por Deus, e se nós somos transformados por Deus, nossos comportamentos deveriam refletir essa nova realidade. E ele vai dizer que parte desses comportamentos que refletem essa nova realidade vai estar associada exatamente ao contexto da família. Em outras palavras, o apóstolo Paulo fala: se somos salvos pela graça, somos transformados pela graça, vamos ser pessoas que fazem do serviço o padrão e a marca das suas próprias vidas. Vamos ser pessoas que fazem do serviço o padrão de comportamento essencial da nossa vida. E isso não pelo nosso comportamento em si, mas porque a graça e o Espírito Santo atuará sobre nós. E não há como fugir disso, não há como negar isso. O apóstolo Paulo vai dizer que maridos têm que amar as mulheres como Cristo amou a igreja. E a figura de Cristo é proteção para nós, assim como é para o autor de Eclesiastes, na boca da mulher, a discussão de que o marido, de que o seu amado produz sombra. Ele também é proteção. No livro de Cantares, a mulher expressa a certeza de que o amado a protege. Mas veja, a relação é recíproca. Ele a protege, mas ela ao mesmo tempo o honra e mostra anseio por ele. Se você vê o capítulo 2 inteiro, você vê uma mulher que demonstra anseio pelo seu amado. Ao mesmo tempo, você vê um homem que protege a sua amada, Eu vou repetir isso porque eu tenho falado isso desde o estudo de ontem. O livro de Cantares não deve ser visto como uma alegoria na relação entre Cristo e a igreja, mas ele deve ser visto como o Cântico dos Cânticos, como uma expressão do romance de um homem por uma mulher, de uma mulher por um homem, e da manifestação de que o relacionamento entre homem e mulher são uma graça preciosa dada por Deus para as nossas vidas. E quando nós vemos a amada se referir ao seu amado desse jeito e falando que o seu amado a protege e fornece sombra, seria fundamental que homens parassem e refletissem como eles têm e se têm sido uma proteção para suas esposas. Se eles têm sido essa sombra, se as esposas podem olhar para os seus maridos e podem confiar que eles são descanso, sombras
para elas, que eles são como o fruto da macieira para elas. Os casamentos da igreja precisavam dessa realidade. E se essa realidade for manifesta no nosso meio, as pessoas de fora da igreja vão enxergar que existe relação diferente. Existe relação de serviço e existe relação de proteção. Que Deus nos abençoe a enxergar no livro de Cantares a relevância e a importância da amada se referir ao amado como ela se refere e, ao mesmo tempo, do papel do amado em relação à sua amada. Deus te abençoe.